vou falar para a tua igreja. Estava conversando com o companheiro aqui, e na lista de culto sai o tema, sai a persuidade, mas não sai o tema da persuidade. Aí a gente fica sem saber. Mas a palavra do Senhor é rica, é poderosa. Porque o texto que abrimos, que o Espírito Santo nos orientar a falar, com certeza ele se responsabilizaria, porque ele é o dono da palavra. Amém, amados? Nós somos apenas um canal para isso. Então, precisamos da oração da igreja. Salmo de Davi, Salmo 145, verso 1 ao verso 12, que lemos. Mas vamos trabalhar todo este salmo aqui, em alguns versículos desse salmo, onde o nosso irmão Davi, ele nos chama para reconhecer a bondade e a grandeza e a providência de Deus. Falar de Davi, todos aqui têm conhecimento bíblico, que o nosso irmão Davi foi um jovem escolhido desde a sua adolescência. É isso, chamado por Deus, desde pequeno, ele já mostrava os traços de obediência, de submissão, ele tinha e demonstrava para com seu pai, e cuidava das ovelhas do seu pai, e Deus dotou de um dom especial, que foi o dom do louvor, e ele com sua harpa tocava, é isso, e treinava ali entre as ovelhas. Eu imagino Davi brincando, de culto, de adorar o Senhor, tendo as ovelhas, tendo o campo como plateia, como um segredo. Ele pegava e cantava, tocava para as ovelhas ali, e que maravilhoso porque ele estava inteirado, interagindo com a própria criação do Senhor nosso Deus, os animais, o campo, as campinas, perto das águas, onde levava as ovelhas para pastar. E a gente vê isso no Salmo 23, não é isso? Onde diz: o Senhor é o pastor, não é isso? E nada me faltará. E ele lançamento das águas tranquilas, ao texto que diz. Então, mostrando ali que ele conduzia a ovelha às águas tranquilas. Mas, para conduzir as ovelhas às águas tranquilas, ele precisava de subir despenhadeiro, precisava de subir locais íngreme, para que pudesse chegar a uma planície, a um local onde a água ali não fosse turva, isso, não fosse uma água tranquila, porque se ele levasse as ovelhas a beber em água que fosse turva, onde tivesse muita movimentação, as ovelhas não se sentiam bem, se assustavam. Então certamente ele levava mais para a nascente das águas. Por isso que diz: leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela vida da justiça por amor do seu nome. Ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Alguns historiadores, algumas pessoas que pregam, que falam da palavra, dizem nesse texto que é como se Davi estivesse ali falando, como se estivesse trazendo à vista os seus inimigos e dizendo assim: olha, Deus está me tranquilizando diante de vocês, e agora você for ver minha vitória. Mas eu penso que não era dessa forma, porque o nosso Deus não é Deus de revanche, Deus não é Deus aquele que diz assim: olha, agora é assim, você vai ter o que vai acontecer. Não, Deus ele não trata o homem dessa forma, porque a própria tratar de Deus com o homem é sempre amorosa. Deus nunca trouxe uma palavra de vergonha, de desprezo para ninguém, a não ser com aqueles que sejam ímpios, e para sentir a ira de Deus, para que eles pudessem entender a grandeza de Deus, as próprias maldades deles traziam-lhe prejuízo. Não era que Deus trazia a maldade para eles. Se todos me entendem, digo amém. Porque a palavra do Senhor diz: e que se queixa o homem dos seus próprios, e do logo que não provém de Deus. Aqueles que nem o mal provém de Deus. Agradecer todas as dádivas, todo o dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Glória ao Senhor Jesus. Então, o nosso irmão Davi tinha experiência muito forte
relação a tratar da música, quando ele diz também no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E um certo dia eu leio um livro, e o livro falava de que o pastor, ele, com o cuidado que tem com as ovelhas, no período de sequidão, no período de inverno, quando é seco, e também no verão, no forte verão, a proliferação de mosquito, mais no verão, de moscas de mosquito, e essas moscas, mosquitos sobrevoam, né, e atacam os animais. E aí o pastor, aquele decanato da ovelha, ele sabe disso, ele unge a ovelha, ele passava o óleo sobre toda a ovelha, de forma que passava pelo focinho, pela pele, por toda a ovelha, de tal forma que as ovelhas, quando se coçavam, não se feriam, porque como elas estavam ungidas com óleo, ao se coçar, escorregavam e não feriam. E tinha ovelha que se coçavam umas nas outras, né, porque sempre ajudando umas nas outras, e tinha aquelas que eram tão atacadas pelos mosquitos que corriam de um lado, corriam do outro, batiam de cabeça umas nas outras, porque era muito ruim, aquela forma, incômodo muito forte, somente quando tinha feridas, quando tinha machucão. Mas o pastor inteligente cuidava a ovelha completamente. Quando as ovelhas vinham de um lado para o outro e queriam bater de cabeça, elas escorregavam porque todas estavam ungidas com óleo e não machucavam ninguém. Por isso que o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quem está com o óleo de Deus não tem parte de testa com ninguém. Quem está com o óleo de Deus não se perde, não se machuca por besteira, não fica cara feia, porque está ungido com o óleo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se o salmista tem essa experiência no canto e no louvor a Deus, ele diz no Salmo 145: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Logo ele declara que exalta ao Senhor, e exaltar é reconhecer, exaltar é conhecer a grandeza de alguém, é reconhecer a grandeza de alguém, é respeitar, é honrar, como também louvar, é o elogio, consideração por alguém. E o salmista diz: eu te exaltarei, e ele declara: ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome. Ele tanto reconhece Deus como o seu Deus, como aquele que tem o poder sobre todas as coisas, mas o reconhece também como rei, porque ele tinha a experiência de rei e sabia que o rei era aquele que tem a provisão, tem o poder, tem o domínio sobre todas as coisas. Então ele trabalhava e via Deus como aquele que tem o poder de toda a criação, mas também tinha ele como rei, como aquele que é Senhor na sua vida. Muitos às vezes recebem Jesus como Salvador, mas não recebem como Senhor. E é necessário reconhecer Jesus como tanto Salvador, como também como Senhor. Ele disse: ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome. Bendizer, amados, é exatamente glorificar, bendizer é elogiar, bendizer é proclamar realmente as bondades de Deus. E o salmista tinha em si no seu coração este objetivo. E veja que ele também traz a expressão de forma pensando no futuro, pelos séculos dos séculos, de forma apocalíptica, como que anunciando o futuro, ainda que ele não podia viver centenas de anos. Mas ele diz: aquilo que eu escrevi e aquilo que eu vou escrever ficará realmente marcado na história, e muitos lerão e louvarão o teu nome por aquilo que eu escrevi. Por isso que o Salmo 45, o salmista também declara isso. Salmo 45, ele diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Veja que o Senhor nos chamou para louvar
que os nossos lábios, eles são como que, quando Davi fala aqui, são como escritas, são como canetas. A minha língua, não é isso? É como a pena de um destro escritor, mostrando que ele tinha em si a capacidade de salmodiar, de poesia, de preparar louvores para Deus. Agora, tudo isso é porque o coração dele estava cheio da bondade e da misericórdia do Senhor. Ao texto bíblico diz que a boca fala o que o coração está. A boca fala o que o coração está. É aí onde a gente vê a diferença daqueles que louvam a Deus e aqueles que não louvam a Deus. A boca fala o que o coração está cheio. Eu fui visitar recentemente um irmão que está no hospital da restauração. E tem muito crente lá, viu, internado? Como tem? Mas no final da sala tinha lá uma pessoa gritando. Ele não era tanto palavrão, mas ele estava sofrendo realmente com muitas dores, mas falava muito palavrão, xingava muito. Aí aquela oportunidade foi muito própria, dá para lembrar desse versículo. Aí eu disse para os irmãos, por isso que a Bíblia diz que a boca fala porque o coração está cheio. E exatamente nessa hora que se revela aqueles que têm o coração cheio de Deus. E não só nessa hora, mas também na velhice revela que o coração está cheio de Deus. Por que na velhice revela? Porque na velhice, quando diz lá também em Eclesiastes, capítulo 12, fala que lembra que o Criador do dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, possa nele não perder contentamento. É na velhice que se descobre, e na dor, na visão, se descobre o verdadeiro crente que vive pela palavra de Deus, que vive conforme a Bíblia e louva o Senhor do coração. Porque quando falta o senso, quando falta a razão, o subconsciente aflora aquilo que já é escondido lá dentro. Entende? Aquilo que já é escondido lá dentro, afora. Eu lembro disso. O meu pai, eu andava com ele, meu pai estava bem velhinho, e sofria mal de passo, e andávamos em uma rua emburacada, e ele tropeçava nesta rua, ele parou assim e disse, chamava de Nézia. Ele disse, Nézia, olha, veja que a Bíblia diz, fazei vereda direita para os vossos pés, para aqueles que não vejam, não tropecem e caiam. Se essa rua tivesse aplanada, eu não tropeçaria. Por isso que você precisa me segurar. Lembre-se disso. E ficou guardado no meu coração esta palavra. E aí eu lembrei, ainda que meu pai está na velhice, o nome parte esquecendo, mas a palavra estava lá dentro do seu coração. E isso é o segredo daqueles que louvam a Deus. Este é o segredo daqueles que vivem pela palavra de Deus e tem uma vida perene conforme a palavra do Senhor. Porque no seu linguajar você percebe se aquela pessoa é realmente vivencia a palavra de Deus ou não. Pela sua forma de tratar, pela sua forma de falar, pelo seu comportamento, pela sua linguagem, revela se essa pessoa está no coração cheio de Deus ou não. Até no simples tropeçar, até numa simples topada, eu lembro sempre disso, uma simples topada, que dói bastante, né? Quando arranca aquele boca assim da unha, mas o que é que sai da língua? Certamente o que é crente vai dizer, glória a Deus pela topada, não vai dizer nada, né? Mas também não sai outra coisa que venha defamar, retratar, trazer realmente angústia, porque o meu coração está cheio de Deus. Aí vereis a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e ao que não serve. Por isso há um diferencial, aqueles que são chamados para o louvor da glória do Senhor na sua santa graça. O salmista diz, eu te exaltarei, ó Deus, remeu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Quer dizer, versículo 2, cada dia, olha aqui, por favor, comigo, cada dia te bendirei.
louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Glória a Deus. Cada dia, todos os dias, a cada dia, porque a cada dia tem uma surpresa de Deus para nós. A palavra do Senhor diz, nosso Senhor Judite, sempre usa esse termo, né? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. A cada dia, te bendirei e louvarei o teu nome. É porque, amados, nós somos chamados, somente aqueles que têm o chamado para louvar ao Senhor em órgãos e louvor da igreja. Porque a grande igreja, todos nós podemos louvar. Muita harpa, louvor, quando é cantado, todo mundo louva. Mas aqueles que são chamados para estar em um órgão de louvor, em um órgão de apresentação musical, há um diferencial. É um chamado de Deus específico para esta obra. Quando a gente diz é um ministério do louvor, não se caracteriza em que é ministério eclesiástico, mas é ministério em questão de serviço, porque todos os ministros são serviçais do reino do Senhor Jesus. Amém, amado? E o nosso pastor, quando ele prega, ele diz, pastor ainda diz, eu sou servo de maior responsabilidade, mas não deixo de ser servo. Então todos nós somos ministros na casa do Senhor. O Senhor nos chamou para estar ministrando, mas individualmente ou em grupo, nós somos chamados para ministrar na casa do Senhor através do louvor, da adoração, no grupo musical. E esta é uma oportunidade ímpar de revelar a igreja e ministrar a igreja no louvor. Porque, como nós vimos aqui nesta noite, todos os grupos que cantaram puderam alegrar o nosso coração e a graça de Deus esteve presente, e é para isso que nós somos chamados. Amém, irmãos? Porque muitas vezes chegamos na casa do Senhor aflitos, cabisbaixos, tristes, angustiados, ninguém sabe. Mas o louvor que o conjunto ministra, é isso, enche o coração daquela pessoa é revigorada pela graça de Deus. Não só através do louvor em si, por isso que é importante que o louvor em si não é importante só isso. É necessário que a vida seja uma vida de exemplo para a glória do Senhor Jesus. Por isso que o salmista disse, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e o digno de louvor e a sua grandeza inescrutável. Então ele revela aqui a grandeza de Deus. Veja aqui o que diz o verso 4: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Eis aqui uma responsabilidade para aqueles que são chamados para louvar o Senhor. Hoje você está louvando para uma geração, mas tem muitas outras que repetirão os teus atos de louvor por causa do teu exemplo de vida. Se você entende isso, diga amém. Amém. Eu era criança na igreja e eu via os irmãos tocando bateria, tocando junto, e eu dizia assim, um dia eu quero tocar bateria também. Eu via lá o baterista tocando, e eu cresci na igreja, e quando já rapazinho, 9 anos, 10 anos, eu fui tocar no conjunto, e na época era só o chimbal e o coral, e o tarol, e o ataque, né? E eu tocava ali, depois, quando houve aquela situação da bateria, estava muita zoada, e tinha muda da igreja, o pastor cancelou a bateria, teve aquela bateria eletrônica, aí teve aquela bateria de dedinho pequenininho que ele tocava, né? Passando por essa fase aí também na igreja. E isso eu copiei daquela pessoa, de alguém que me passou. Então, uma geração passa a outra geração o louvor ao Senhor Jesus. Porque como é importante os músicos entenderem também, não só os que louvam, mas os músicos entenderem que vocês têm uma grande influência na igreja, porque tem muita gente olhando para vocês. Por isso que, amados, o importante não é só mostrar a arte, a música em si, mas é alguém ver você tocando, cantando, mas no dia a dia, na rua, na escola, na faculdade, onde você passar, você louva a Deus aqui. Porque para Deus, primeiramente,
Se nós estivermos bem afinados na mão do Senhor, aquilo que fizermos glorificará ao nome do Senhor Jesus. Por isso que o salmista disse: cada dia te bendirei. Então, independente se estarmos aqui dentro deste tempo ou fora do tempo, a minha vida deve ser uma vida de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. E passando os seus tempos, quando o pastor orientou que não houvesse mais bateria, eu tinha alguns amigos, e muitos amigos ficaram chateados e se afastaram da igreja. Aí eu percebi que eles não estavam na igreja por causa do louvor e da adoração, estavam na igreja por causa da bateria, do instrumento. Nós não devemos estar aqui porque fazemos alguma coisa prática para nós. Nós devemos estar aqui porque nós temos o coração grato, reconhecendo a salvação do Senhor Jesus, de quem nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Seja o que for fazer na casa do Senhor, seja estar na porta abrindo, seja estar varrendo, seja estar pregando, tudo é para o Senhor Jesus Cristo. Eu lembro do nosso irmão Armando Filho, que diz assim: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Se o Santo Espírito de Deus você quiser se encher, será ousado, terá poder. Então não há inúteis na casa do Pai. O que você fizer, se é para Deus, o Senhor está escrevendo lá em cima. E quando você chegar na presença dEle, Ele vai abrir o livro, aleluia, e vai dizer: meu filho, toma aqui a recompensa, você fez para mim, você fez para mim, você fez para mim, você fez para mim. Isso, amados, não se prende só no momento da festa, isso se prende também a todos os momentos do trabalho. Como está aqui, tem vários músicos, grupos musicais e dançando em conjunto, é momento da gente também falar uma palavra para Deus. E é isso também. Por chegar cedo no ensaio, por chegar na hora do ensaio, está fazendo para Deus, não é verdade? E Deus olha isso também. Não é só agora aqui, não. Apresentar na hora da festa é muito bonita, né? Cantar. Mas chega cedo, está no horário certo, chega cedo para orar, buscar a presença de Deus, orando. Aí Deus está escrevendo lá em cima. Porque o meu oferecimento a Deus tem que ser completo. Deus recebe o meu louvor completo. Quem vê essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Veja o que ele diz no versículo 7 do Salmo 145: publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Glória a Deus. Voltando para o verso 4: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Só que me veio também a lembrança, amados, a questão familiar. Mas o irmão, tem a ver aqui com música, mas é questão familiar. Uma geração, glória a Deus, louvará as tuas obras, a outra geração. Eu lembro que eu acordava em casa e acordava ao som dos hinos da harpa pela minha mãe. E muitos hinos da harpa aprendi com ela, porque acordava ela cantando. E muitos salmos também aprendi com ela salmodiando dentro de casa. Isto foi passando para a minha geração, para os meus irmãos, as obras do Senhor Jesus Cristo. Porque o verdadeiro louvor começa em casa. Amém, irmãos? O verdadeiro louvor começa em casa. Se a sua casa estiver ajustada, a igreja será ajustada na casa do Senhor Jesus. Então a obra de Deus começa
Começa a cantar, a louvar ao Senhor, a salmodiar dentro de casa. E aí você vai ver o milagre de Deus acontecer também dentro da igreja. E fez lembrar, se nós fizermos como fez Noé, que foi Noé que fez, salvou toda a sua. Se cada crente salvar a sua família, toda a igreja será salva. É verdade ou não é? Então nós temos que lutar primeiro para salvar a nossa família. Mostrar para a nossa família a grandeza de Deus, o milagre de Deus. Porque, amados, é através do nosso testemunho que as almas chegarão aos pés do Senhor. Veremos isso mais à frente aqui no Salmo, quando diz assim no versículo 8: piedoso, versículo 7, publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Ora, como, irmãos, publicar abundantemente a memória da grande bondade de Deus? O salmista tinha o objetivo principal do louvor, era proclamar a bondade de Deus, proclamar realmente aquilo que Deus tinha feito de maravilhoso para com ele. E não só isso, mas também proclamar e cantar a justiça de Deus. Por que proclamar a justiça de Deus? Porque Deus, ele é justo, e ele gosta que todos nós vivamos em santidade, justiça, equilíbrio. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e a vida pautada pela palavra de Deus, logo não haverá brecha para o maligno, e toda a nossa vida será um constante louvor a Deus. A palavra justo, numa linguagem mais coloquial, significa algo que está ajustado, está sem folga, está dentro dos seus limites. Então veja que o objetivo daqueles que louvam a Deus é cantar a justiça de Deus. E como cantar a justiça de Deus? Como cantar a justiça de Deus? É viver uma vida justa diante da sociedade. Amém, amados? Como assim, irmãos? Ora, na sua forma de novo, linguagem, a sua forma de falar, a sua forma de proceder, a sua forma de negociar, na sua forma de tratar, você vai mostrar que é uma pessoa justa, correta, dentro dos parâmetros da palavra. E sempre que você dê um som, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: este homem, esta mulher vive uma vida justa, correta, e por isso entenderão que você louva e adora a um Deus justo e santo. Se você entender essa palavra, diga amém. Veja que no versículo 8 diz: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Ora, por que o Senhor é sofredor? Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Por que o Senhor é sofredor? É porque Ele entende a minha e a tua dor. O Senhor é sofredor porque Ele sofre conosco. Ao texto da palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é fácil estar louvando ao Senhor em um conjunto, em um coral, em uma união. Não é fácil. Não é fácil estar sentado aí e apresentando louvor a Deus. Vocês passam por problemas difíceis, apertados, eu sei o que é isso, vivi muito por isso. E há momentos de angústia, mas o nosso Deus, Ele é sofredor, porque Ele passa conosco também por esse momento. Por isso que o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás sofrendo comigo, Tu estás junto a mim. É o vale de sombra, é o vale de morte, mas Tu não me deixa. Por isso eu te louvarei constantemente. Glória a Deus. Por isso Ele diz: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia.
A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nenhum de nós teremos direito de estar aqui, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e hoje estamos aqui. Eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Não é porque eu sei pregar, não é porque eu sei cantar, não é porque eu sei fazer alguma coisa que eu estou aqui, não. É por causa da misericórdia de Deus. Porque, amados, haverá um dia em que alguns chegarão diante do Senhor e dirão assim: Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu orei, e as pessoas eram curadas, e eu virava, não os conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por que eu digo isso? Porque eu não devo me prender a uma prática religiosa, ao exercício religioso. Eu tenho que entender que o que eu faço, o céu tem que entender e compreender, porque eu faço com o coração agradecido pela minha existência. Você entende essa palavra, amados? Louvar a Deus é muito mais do que simplesmente alçar a voz. Louvar a Deus é ter a convicção plena da sua salvação. E nós vamos ver mais na frente, no versículo 12 diz, versículo 9: o Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão o Senhor, ó Senhor, e tuas obras, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Repetir: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Não é todo mundo que é chamado para bendizer e louvar a Deus. Muitos cantam aí fora, mas não tocam o coração de Deus. Só os salvos, os santos, conseguem tocar o coração de Deus. E a Bíblia assim diz isso. Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que já encerraremos, já passamos do horário. Hebreus 13, 15. Diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, amados, só quem pode oferecer sacrifício de louvor é aqueles que confessam a Deus como Senhor e Salvador. E os seus lábios, com certeza, alcançarão o louvor que alcança o coração de Deus. Por isso não é todo mundo que toca o coração de Deus. Seja tocar uma bateria, tocar um bambu, carrilhão, seja teclado, seja contrabaixo, qualquer instrumento, seja cantar, cante e toque para alcançar o coração de Deus. É isso que o salmista estava falando aqui em seu salmo. Por que isso? Versículo 12 diz: para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da tua magnificência do teu reino. No versículo 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam com verdade. Amém? Aqui quem não é todo mundo? É todos que o invocam com verdade. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus sabe se você está aqui em verdade ou não nesta noite. E como Ele conhece, Ele sabe que Ele está recebendo o teu louvor e a tua adoração. Por isso glorifica o nome dEle. Agora, quando nós adoramos de verdade, aí vem a bênção.
do versículo 19: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Deus só realiza o desejo daqueles que o temem e conhecem e adoram o seu nome em verdade. Então, queridos irmãos, nós precisamos guardar esta palavra e entender. No versículo 20 diz assim: o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Aí o salmista diz: a minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Quantos glorificam o Senhor Jesus por essa palavra? O nosso irmão, o grupo jovem, cantou Romanos capítulo 14 e versículo 7 e o versículo 11. Versículo 11, o finalzinho. Vamos ler o que eles cantaram. Romanos 14 e o versículo 11 diz assim: versículo 11: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Você entende essa palavra nessa noite? O Senhor sabe como você está aqui nessa noite, o seu coração sincero diante dele. Você não veio aqui passar tempo. Deus escreveu suas pisadas a este lugar. O teu louvor e a tua adoração chegou ao trono de Deus. Porque o crente em Cristo tem que ter essa convicção plena de que o seu louvor, a sua adoração chega ao trono de Deus. E não só aqui na apresentação musical, mas se você estiver sozinho aqui, ajoelhado na presença do Senhor, o Senhor estava recebendo também o teu louvor e a tua adoração. Eu gosto de lembrar de um hino que eu, quando estou no trabalho musical, eu sempre lembro o hino que eu aprendi quando criança, né? A Cristo dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dai louvor. E quando eu lembro deste hino, eu cantava porque eu pensava só no gesto, mas não pensava na força e no poder que tem esta letra. Quando diz a Cristo dai louvor, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, a cabeça, assim, né? Com a cabeça e a voz. É segurar a voz do Senhor. Não queria dizer que era gostoso, mas eu comecei a ter esse cântico e eu comecei, Deus começou a falar comigo. Dar louvor a Deus, né? Com as mãos, nós pararmos, olharmos para ela e dizer: Senhor, estou te louvando com as minhas mãos. O que estou fazendo todo o dia com as minhas mãos está louvando o teu nome. O que eu faço com ela louva o teu nome. Com meus pés, por onde eu estou andando, será que eu estou louvando o teu nome? Os meus passos, o caminho, para onde eu estou caminhando, será que os meus pés estão louvando o teu nome? Com a cabeça, como estão os meus pensamentos? O que eu tenho pensado? O que eu tenho maquinado? Será que a minha mente está presa segundo o coração de Deus? Será que eu tenho a mente em Cristo? E a minha voz? O que eu tenho falado? O que eu tenho conversado? A minha linguagem? Será que louva, adora o nome do Senhor Jesus? Então, amados, dizer: Senhor, o meu corpo te louva, o meu corpo te adora. Porque nós temos irmãos, e vocês conhecem pessoas que não cantam, não falam, mas eles gesticulam, não é verdade?
e louva, não sai nem o som da boca dele, mas ele gesticula e o louvor chega ao trono dos céus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar cada dia, que possamos dizer como o salmista disse: eu te exaltarei, ó Deus, remeu e pedirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te pedirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Quem guarda essa palavra, diga amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Alguém aqui nessa noite, por permissão do pastor que já me autorizou, que aqui está, que ainda não tem a Jesus como Salvador, e reconhece que a sua vida não está sendo para o louvor de Deus, reconhece que os seus passos não estão com os passos corretos, proclamando a verdade de Deus, reconhece que a sua linguagem não é compatível com aqueles que louvam e exaltam o nome do Senhor Jesus, e quer entregar sua vida a Jesus nessa noite. Alguém de nós que queira nessa noite entregar sua vida a Jesus, levante-se do seu lugar e venha a Cristo. Onde está você que está afastado dos caminhos do Senhor? Talvez você já louvou a Deus, já exaltou o nome do Senhor, mas está distante. Você talvez já até cantou com a igreja dos hinos aqui, porque sabe os hinos, mas o seu coração não está cheio de Deus. Lembre que eu falei, a boca fala porque o coração está cheio. E é muito fácil entender aqueles que vivem pelo Espírito Santo e aqueles que não vivem pelo Espírito Santo. É só você conversar com essa pessoa e ver o tipo de linguagem, que você possa refletir nessa noite. Os seus caminhos estão agradando a Deus? Você está louvando a Deus com a tua linguagem, com o teu comportamento, com aquilo que você vê, com aquilo que você está familiarizado dia a dia? Se você não está, a oportunidade é sua agora de dizer: Senhor, eu quero te louvar com a minha vida. Aleluia. Eu quero me louvar-te a ti com toda a minha vida. Eu quero entregar minha vida a ti. Alguém de nós, venha a Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Onde está? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Meus irmãos, agradecemos a Deus. Mas os irmãos ainda suportassem 5 minutos. Pode ir assim. Vamos lá, mais 5 minutos para Jesus. Está tão bonito. Os tocadores aí, tão bonito, bem organizado. Eu já passei por lugar assim. Pedi se botar uma gravata, ficava até reclamando. Bonita, gravata, que ainda está arrumada, bonita. Todo mundo ouviu o que está sabendo. Só 5 minutos. Esses 5 minutos ele vai para mim, ele merece. Eu sei que quando ele estava com você, eu já é toda a igreja do Senhor, eu companheiro lá, com o Senhor Joel, com a companhia comigo. Mas vamos lá, só esses 5 minutos para Jesus. Eu tenho certeza que